Olá, muito boa noite para você. Está começando o programa Jogo Aberto aqui pela TV Tarobá de Londrina. E esta semana nós tivemos uma notícia muito importante para o Brasil. Não diria só para a economia, mas uma notícia importante para o Brasil. Todo mundo viu, né? Noticiário nacional, a gente repercutiu aqui também. A redução da taxa Selic, a taxa básica de juros da economia, que estava em 13,75%. E com a decisão do Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, baixou para 13,25%, ou seja, caiu meio ponto. E sobre esse assunto, as implicações que isso tem na nossa vida real, nós vamos conversar aqui com o professor Emerson Esteves, que é economista e participa do Jogo Aberto de hoje. Emerson, boa noite, prazer te receber aqui. Muito boa noite, Fernando, telespectadores, é um prazer estar aqui e poder contribuir com vocês com esse assunto tão importante que, como eu costumo falar para meus alunos, nós economistas trabalhando com um dos órgãos mais sensíveis do corpo humano, que é o bolso das pessoas. É verdade, é o bolso, né, Emerson? Sim. E essa redução da taxa Selic, o que ela representa aí para a economia brasileira? Então, num primeiro momento, ela vai fazer com que os investimentos sejam alocados para uma renda fixa, tá? Que é um investimento mais seguro. E num segundo momento, lá para o final do ano, ela vai refletir no nosso bolso. Então, por exemplo, os financiamentos que a gente for fazer no comércio, os crediários, vão ficar mais em conta, o crediário para as empresas também, a própria construção civil vai ser beneficiada, mas isso é num longo prazo, porque a queda, ela sinaliza que haverá um ciclo de queda. Então, esse 0,5 não vai parar por aí, ele vai continuar, o que é muito bom para a economia. E a gente lembra, né, Emerson, que o Banco Central utiliza esse instrumento para conter a inflação. A inflação estava vindo de uma escalada, né, estava vindo numa crescente por conta do quê? Era reflexo ainda da pandemia ou outros fatores também contribuíram para isso? Então, a inflação estava controlada até vir a pandemia. Quando acontece a pandemia, teve uma quebra na cadeia produtiva. Então, muitos produtos, muitos insumos vinham de outros países, então isso foi fechado por uma questão sanitária. Aí, além dessa quebra, quando começa a recuperar a economia, vem a questão da guerra da Ucrânia e da Rússia, que faz com que o barril do petróleo suba bastante. Hoje, ele está em torno de $80, $85. E aí, quando você tem uma estabilidade na questão da guerra da Ucrânia e da Rússia, que o mercado entende que chegou no equilíbrio, não que vai resolver a situação, você depois tem a questão dos Estados Unidos, tem a questão fiscal, que os Estados Unidos teve com o governo aprovar um novo limite para o patamar de endividamento. Então, foram vários fatores externos que fizeram com que o Banco Central ele tivesse parcimônia, fosse muito conservador na tomada de decisão de baixar os juros. Perfeito. Agora, pegando ponto a ponto, né? Foi comemorada a decisão, principalmente por isso que você falou, né, que ela sinaliza ali um início de tendência de queda. Lembrando, né, Emerson, que a gente estava com uma taxa de juros antes desse ciclo a 2%, né? Em agosto de 2020 é o mínimo, 2%. 2%. Sim. Então, isso é muito importante. Bom, vamos lá. A indústria vai sentir, na tua opinião, começa a sentir quando para ela voltar a produzir, para voltar a chamar as pessoas para trabalhar e, consequentemente, gerar mais empregos também no país? A indústria e a economia como um todo no final do ano. Porque vamos pensar o seguinte, muitos financiamentos foram feitos com as taxas anteriores. Então, ainda é 0,5%, é uma diferença pequena para ser repassada. Então, vamos por a próxima reunião que caia 0,25% a 0,5% e que a previsão é que chega no final do ano em torno de 12%. Então, você estava com quase 14% e vem para 12%. Então, já é uma queda grande. E no final do ano que vem, a estimativa é de 9%. Então, no final do ano, nós vamos começar a ter uma melhora nessa percepção da economia como um todo. No final do ano, a gente tem o Natal. Isso. Né, que é uma época de efervescência do comércio, né? Pelos pedidos que forem feitos ali, a gente já vai sentir mais ou menos o que vai ser? Exatamente. Então, algumas indústrias que às vezes demoram 60 dias para atender a demanda do Natal, então 60 dias antes já vai ter o reflexo. Tá? Então, vai depender do produto, do que essa indústria produz. Por exemplo, uma indústria que precisa de 15 dias para entregar o produto, então ela vai sentir só lá mais próximo do final do ano, porque tem o Natal e tem o 13º, que a maior parte das pessoas recebem, né? Então, aí você movimenta a economia. Perfeito. E tem dois segmentos muito importantes quando a gente fala em taxa de juros, que é a habitação, não é? As construtoras estavam aguardando também essa sinalização para programas, grandes programas habitacionais. Ainda também não vamos ver o reflexo disso na construção civil? No momento,
Nem todas. Então, vamos pensar o seguinte, porque algumas empresas elas têm um aporte financeiro muito grande. Então, como elas identificam uma tendência de queda, elas podem antecipar essa renegociação de contrato. Mas aí vai depender do porte da empresa. Mas a grande maioria que não tem esse porte ainda vai demorar um pouco para ter o reflexo, mas já estão otimistas, porque o importante na economia é a sinalização. Então, essa queda, ela sinaliza mais quedas. Então, por exemplo, no dia que teve a decisão do Copom, em seguida o Bovespa subiu quase 1,5%, depois ele estabilizou. Por quê? A maior parte dos analistas contava com uma queda de 0,25%. Da queda de taxa de juros. Mas como demorou um pouco, talvez, para tomar a decisão, o Banco Central já sinalizou em 0,5, com uma decisão de 5 votos favoráveis a 0,5 e 5 de 0,25. Então, a tendência é que haja uma queda na taxa de juros que vai impactar nisso que você está falando. E, na tua opinião, o que vai determinar a próxima reunião para decidir a taxa de juros, que é daqui a 45 dias, não é isso? Sim. Me parece que são 10 reuniões no ano, né? 8. 8 reuniões no ano, de 45 em 45 dias. Tá. O que vai depender, o que deve nortear a decisão da próxima reunião? Inflação, comportamento, o que você acha que vai influenciar? Internamente é a inflação, mas como a inflação está numa tendência de queda, vamos pensar o seguinte, se você pegar os acumulados dos 12 meses finalizando em junho, ela está em 3,15, 3,16. A inflação que o Copom autorizou para esse ano é de 3,25 com 1,5 para cima ou para baixo, que seria 4,75. Então, no Boletim Focus, eles já estão falando em 4,84. Então, ela vai convergir para a meta. Então, internamente a inflação. E externamente são vários fatores. Então, você tem que analisar a questão da guerra da Ucrânia e da Rússia, porque a Ucrânia exporta muito produtos agrícolas, a Rússia produtos e insumos agrícolas e a questão do petróleo. E aí tem tudo o que acontece no exterior que pode afetar. Então, por exemplo, está tudo dentro de um equilíbrio. Não que esse equilíbrio seja justo, mas é um equilíbrio que a economia está caminhando. E se tiver algo que seja fora do padrão, pode interferir numa tomada de decisão. Perfeito. Nós vamos fazer um rápido intervalo, Emerson, e depois tem outras dúvidas que estão relacionadas à queda da taxa básica de juros da economia, a taxa Selic, com o professor Emerson Esteves. O intervalo é bem rápido, a gente já volta. Fique por aí.